boa tarde, bem-vindo ao Culto das Mulheres. E continuando a nossa série, Você Não Nasceu para Isso? Hoje a gente vai conversar sobre um tema que eu vou deixar você curiosa, porque antes eu quero ler um salmo, porque o Senhor merece ser louvado. Louvai ao Senhor. Louva ao Senhor, ó minha alma. Enquanto eu viver, eu louvarei ao Senhor. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu existir. Não ponhais as vossas confianças em príncipes, e nem no Filho do Homem, em quem não há socorro. Feliz é aquele que tem o Deus de Jacó por seu socorro, e cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto neles há, que guarda a verdade para sempre, que executa juízo aos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor solta, liberta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos, o Senhor levanta aqueles que estão curvados, o Senhor ama os justos, o Senhor preserva os estrangeiros, ele alivia o órfão e a viúva, mas o caminho do perverso ele vira de cabeça para baixo. O Senhor reinará para sempre. O teu Deus, ó Sião, por todas as gerações, louvai ao Senhor. Então, depois da gente louvar a esse que é digno de ser louvado, quero não apenas apresentar o nosso tema, como antes apresentar as minhas convidadas. Hoje eu estou com a pastora Carla. Boa tarde. Estou com a pastora Amanda. Boa tarde. E nós vamos conversar sobre o que você não nasceu para ser. Você não nasceu para ser uma pessoa inconstante. Para viver de altos e baixos. Você conhece as pessoas que vivem aos trancos e barrancos? Cada hora tá acontecendo uma coisa, cada hora tá num momento, tem hora que tá super vigorosa na fé, tem hora que tá fria, que parece até que desconsidera o próprio Senhor e a sua existência, a sua soberania. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto, porque ele é fundamental para que você não aceite viver de maneira diferente. Deus te chamou para ser perseverante, Deus te chamou para ser constante, e debaixo da sua guia, da sua liderança, eu tenho certeza que esse é o lugar que a gente vai encontrar. Vamos começar com você, Baixinha? Eu ia perguntar, posso começar com um texto? Pode! Eu queria começar lendo um texto que está em Efésios 4:14, que fala assim: para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá e carregadas por todo vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens que ficam à espreita para enganar. E aí me chamou a atenção, né, que ele fala para que não sejamos mais crianças. E aí eu pensei, né, assim, quais características de uma criança, né, que ele está aconselhando aqui para que a gente não tenha, né? E aí eu comecei a pensar, eu falei, a criança ela é imatura. E aí eu comecei a ver que realmente quando a gente é imaturo em determinadas áreas da nossa vida, a gente não consegue tomar decisões, né? Não consegue fazer escolhas. Então, uma hora a gente acha uma coisa, outra hora a gente acha outra coisa, uma hora a gente quer uma coisa, outra hora a gente quer outra coisa. A criança também, ela é guiada pelos prazeres e pela vontade. Então, se agora... Basicamente pelos instintos. Pelos né? instintos. Se agora tá agradável para mim beber essa água, eu vou beber. Eu não tô pensando que água é bom para minha saúde, que eu preciso beber, sei lá, 3 litros de água. Não tem uma complexidade, né? No sentido de enxergar um todo. Então, a se eu quero, eu faço. é um Se eu pouco não isso, quero, né? eu não faço. Né? Outra coisa é a responsabilidade. Se você não tem, a criança ela não tem responsabilidade com nada, né, e sobre nada. Então, ela faz o que dá na telha. Né? E por isso, eu acredito nessa inconstância. E algo que eu achei curioso é a curiosidade. Né? Que muitas vezes a gente se encontra fazendo coisas, escolhendo por coisas, simplesmente por curiosidade. Sim. Né? A gente quer saber como é, a gente não está considerando, a gente está querendo ver qual é. E isso gera essa inconstância, né, nas nossas escolhas, nas nossas atitudes. Tipo, eu descobri, tô com curiosidade de saber algo, eu vou e faço. Ah, eu já descobri, então eu não preciso mais fazer isso, eu vou fazer agora uma outra coisa. Sim. Né? Você não permanece em nada, né? Você não persevera em nada, porque você tá sempre querendo descobrir coisas, né? E a imaturidade, ela
ela é assim, a gente não tem que ser mais como um menino, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 13, né? A gente tem que... Antes eu pensava como menino, agia como menino, mas me tornando maduro, eu deixei para trás as coisas de menino e avancei. Então eu acho que esse lugar realmente de não termos achado o lugar de maturidade, uma vez eu perguntei para Mônica uma definição fácil de maturidade. Ela falou: o maduro é aquele que consegue retardar o prazer em prol da responsabilidade. Muito bom. A criança é o contrário, né? Ela não pensa na responsabilidade porque ela é motivada Exato. pelo prazer. Então, o maduro, um sinal de que a pessoa está amadurecendo é quando ela consegue considerar todas as coisas e pensar de maneira responsável e não involuntária, não impulsiva, né? Não movida pelo aquilo que é atraente a ela em primeiro lugar, mas é a responsabilidade que reina, né? Que governa. E tem tudo a ver com esse texto, porque ele começa falando, não seja como criança, né? Atiradas Atirada e a criança vai ser, porque o desejo dela, cada hora vai levar ela para um lugar. Agora, quando eu sou responsável, eu vou para esse lugar de ser constante, né? Perseverar no caminho. Eu vou ser um filho responsável. Eu sempre falo isso pro Senhor, né? Eu quero ser um filho responsável, um filho maduro que o Senhor pode confiar minhas coisas, que o Senhor pode descansar que os seus princípios, a sua direção eu vou transmitir, porque o irmão maduro, mais velho, normalmente ele tem essa função na dinâmica familiar, né? Ele aponta pro irmão mais novo, não precisa o pai ir lá ensinar. O irmão mais novo muitas vezes aprende com o responsável, fala, não faz isso que seu pai vai... O papai não gosta disso, né? O papai, você sabe que isso não é legal, o papai já falou alguma vez e tal. E essa responsabilidade, né, de a gente ser achado maduro, vai certamente levar a gente a não ser motivado pela nossa inconstância, porque a natureza humana, a palavra fala, né, que a carne e o espírito, elas vão militar. Eu acho que essa vitória da vida no espírito vai mostrar essa maturidade, né? Quando a gente decide agradar a Deus, fazer a vontade dele, porque é a nossa responsabilidade como filhos. E aí, diante disso, a gente vai experimentando essa constância, né? Porque o caminho de Deus, ele é estável. Ele nos coloca num lugar, ele nos coloca sobre a rocha. A rocha é o lugar super estável, né? É um fundamento que traz estabilidade a qualquer edificação. Então, tendo ele como nossa estabilidade, tudo que a gente erguer em cima não tem risco de ser comprometido. Enquanto que quem vive na inconstância, cada hora eu tô com o pé num lugar, cada hora eu tô pisando em uma consistência. Eu não tenho como me manter equilibrado, eu não tenho como ter estabilidade, eu não tenho como experimentar a paz que excede o entendimento, porque eu tô andando por vista, eu tô prestando atenção aqui, não tô prestando atenção no alvo. E aí vai meio como se um abismo chame outro abismo, e quando a gente percebe, a gente tá inconstante, a gente tá deixando de confiar os nossos caminhos a Deus e vivendo aos trancos e barrancos, né? Muito triste isso. Aqui fala também de ser jogado, né? Pra lá e pra cá, tirado pra lá e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia de homens que ficam à espreita para enganar. Aí eu pensei, como que tantas vezes a gente vai no vento da opinião, né? A gente não consegue ser constante no que a gente decidiu um dia ser, né? Como decidimos ser, ou o que a gente decidiu fazer, porque a gente está considerando muito e muito preocupado com a opinião das pessoas. Então, isso faz com que a gente fique titubeando, né, em dois pensamentos, né, que tem um texto também que fala isso. E a própria cultura, né, vai colocando coisas, vão trazendo coisas para nós, culturalmente, que a gente vai pegando aquilo... Assimilando aquilo que não é santo. E né? aí a gente fica aqui ou fica ali, fica aqui ou fica ali. E aí fica nesses dois. Aí um fala uma coisa, aí o seu amigo pensa diferente. Aí você já fica naquela insegurança e aí você vai sendo jogado mesmo, né? Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá, vindo com os ventos de pessoas que... aqui fala de homens, né? Mas eu levei pro lado espiritual também, né? O diabo fica lançando essas vozes,
né, exteriores, com princípios diferentes, né, com ideais diferentes, com conceitos diferentes, e a gente, se não se perceber disso, a gente fica nesse jogo. Vira inconstância. Né? Aquele jogo de cabo de guerra. Sim. Né? Que criança brinca, um puxa pra lá, outro puxa pra cá, e a gente fica um puxa aqui, outro puxa ali, e a gente fica no meio, perdido, né? Por isso que a importância da gente... Tava pensando nesse culto, eu falei, cara, é muito importante a gente conseguir olhar pra gente e identificar. Né, a gente não achar que é o outro, né? Tipo, eu não sou inconstante. E aí você ouve o culto, tipo, tá, lá, todo mundo falando. Mas a gente conseguir identificar na nossa vida as situações que a gente tem essa tendência. Né? Porque eu acredito que é algo que, naturalmente falando, carnalmente falando, é algo que todo mundo tem um pouco. Né? A carne e o espírito, eles militam, né? Um contra o outro o tempo todo. Então, a gente tem que buscar esse caminho da perseverança, né? De perseverar. Você tinha anotado até a definição, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque uma das definições no dicionário é que o inconstante é uma pessoa que tende a mudar de ideia com facilidade, tende a mudar as opiniões, elas se alteram facilmente, é uma pessoa instável. E tem tudo a ver com o que a gente está falando. Sim. E pensando assim, porque a pastora Carla estava falando, às vezes a pessoa pensa, não sou inconstante. E aqui a gente não está falando só, assim, da forma e da maneira espiritual da constância, porque a gente vê isso em várias áreas da nossa vida. Quantas vezes a gente, às vezes, vê no início do ano, a pessoa propõe metas, propõe objetivos e chega... Esse ano eu vou mudar minha alimentação. Esse ano não eu vou conclui um mês, exercício. às vezes. E com exercício. Esse ano eu vou fazer aula de inglês, eu vou melhorar meu inglês, eu vou praticar uma nova língua. Quantas coisas, ao decorrer das semanas, dos meses, dos anos, a gente vai perdendo essa estabilidade. E você tinha falado algo que me lembrou de um texto que você tinha falado, a criança, nas pessoas, elas faltam decidir para que elas possam ser constantes. E aqui tem um texto que fala em Tiago, capítulo 1, que o início desse texto, no versículo 5, todo mundo conhece, que fala, né? Se alguém de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. E todo mundo conhece esse texto. Que a todos os homens dá liberalmente, sem acepção, lhes será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Aí o 8 que eu marquei aqui. O homem indeciso é instável, em algumas versões, inconstante em todos os seus caminhos. Quando a gente não decide por aquilo, e falando agora de coisas naturais, porque primeiro vem o natural, aquilo que é natural, e aquilo que é natural vai refletir no espiritual. Mas quantas vezes, porque a gente não decidiu de verdade, não, eu vou começar uma dieta. A gente pondera muito as coisas. E porque a gente pondera, e a gente deixa de considerar se aquilo realmente vale a pena. Então, quantas vezes, não, agora eu vou ler a Bíblia todos os dias. E aí chega um dia, não, mas hoje eu tô cansado. Eu vou deixar para amanhã. Atrapalhando, a gente deixa com que a circunstância atrapalhe. É verdade. Na verdade, a gente precisa ser decidido, porque aquele que é decidido vai ser estável. E o que é indeciso, como esse versículo fala, é instável em todos os seus caminhos. Ele nunca vai conseguir permanecer, porque ele sempre está ali ponderando. E você estava falando aí, eu nunca tinha parado para prestar atenção, fazer essa conexão. Mas você vê que antes dele falar a respeito dessa dinâmica de ser inconstante, ele já dá o caminho. Pede sabedoria, mas pede com fé. Então, o que vai nos ajudar a não sermos inconstantes? Vai ser a gente buscar a sabedoria de Deus. Né? A palavra é a gente buscar nele a resposta, porque ele tem resposta para todas as coisas. Né? Na palavra dele, a gente vai ter todos os conselhos que a gente precisa para qualquer área da nossa vida. E muitas vezes a gente vai patinando, né, nessa inconstância, tentando com as nossas próprias forças, com os nossos próprios recursos, né? Várias vezes eu converso com pessoas que procuram se aprofundar e estudar
no secular coisas que são tão elementares na palavra, que se houvesse a decisão de cumprir o que a palavra fala, não precisaria fazer os cursos que está procurando fazer, porque já teria os resultados dessa obediência. Né? Então a gente muitas vezes vai experimentar essa inconstância também por causa disso, porque não quer acessar a fonte que vai trazer a sabedoria que a gente precisa para ter a perseverança, né? Para ter a estabilidade, para saber, por exemplo, num momento de luta, ao invés de eu ficar igual uma barata tonta correndo para lá e para cá, que eu tenho um lugar seguro para procurar, né? Que é para eu não ficar preocupada porque a gente vai ter aflições, mas a gente pode ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. A palavra vai trazer pra gente tantos recursos pra gente ficar estável, mas essa inconstância vai vir todas as vezes que a gente não buscar essa sabedoria. Né? Quando a gente não tiver nele esse recurso. E eu quero falar, você que me ouve, né, seja irmã ou irmão, eu penso que precisamos trazer à existência a consciência de que a palavra é a fonte de toda a verdade que sustenta a fé do Filho de Deus. A gente muitas vezes vai procurar na ciência, a gente vai procurar no secular respostas que já estão aqui. A obediência do justo, do santo, vai ser o que vai trazer para ele as respostas que ele tanto anseia. E muitas vezes eu vejo irmãos dentro da igreja que têm uma vida instável, têm uma vida de inseguranças, porque não vivem o obedecer a palavra. Né? Deuteronômio 28, sou apaixonada. Deuteronômio 28 fala assim, se você ouvir a palavra, guardar e obedecer, as bênçãos te perseguirão. Então, todas as bênçãos, se você for ler lá, são bênçãos de todas as ordens. Onde você colocar sua mão vai prosperar, o teu celeiro vai ser farto, você vai ter bem-aventurança, você vai ser bendito na terra, no campo, aonde você estiver, na cidade ou no campo. Ou seja, a bênção de Deus vai estar com você. Então, isso significa que as respostas que você precisa, quer maior bênção do que ter estabilidade? Né? Então, essa bênção vai te perseguir se você fizer isso, ouvir, guardar e cumprir. Então, muitos filhos de Deus vivem inconstantemente porque não cumprem os mandamentos de Deus. Não escolhem viver a vontade de Deus. Decide tentar do seu jeito, né, fazer da sua forma, dão mais ouvidos às vozes e os ventos de doutrina, né, seculares, científicos, do que o que a palavra fala. Então, a gente precisa entender que essa estabilidade, essa constância que Deus tem proposto para nós, o que é essa constância? A gente vai ter aflição? Vai. A gente vai passar por tribulação? Vai também, porque a gente está no mundo, a gente não foi retirado do mundo. Mas a forma como nós atravessaremos essas circunstâncias é que darão testemunho do Deus a quem a gente serve. Então, a palavra fala que na casa do justo, até no luto a gente vai ter alegria. Que alegria? Eu tô triste que eu perdi o meu ente querido. É verdade, mas você carrega uma certeza de que se ele for salvo, ele agora está no melhor lugar que ele podia estar. Então, seu coração é automaticamente consolado e você não é consumido e drenado para a dor do seu luto. Você é sustentado na fé a um lugar de estabilidade que, apesar de um momento de tristeza, aquela tristeza não te rouba a paz que excede o entendimento. Assim, em todas as outras áreas da nossa vida. Você tem questão com os seus filhos? A palavra ensina como você deve proceder com ele. Por que ficar se debruçando em ensinos seculares de pessoas que não temem a Deus, se você tem a palavra de Deus te garantindo que se você ensinar o seu filho no caminho que ele deve andar, ele quando crescer não vai se desviar dele? Mas eu vejo os irmãos dentro da igreja patinando na fé, muitas vezes questionando até o próprio Senhor por conta dessa inconstância na fé.
por conta dessa ausência de objetivo, né? O homem, ele gosta muito de eventos e a gente aqui na igreja tem um certo pavorzinho disso. A gente é a favor do processo. O processo é algo que é trabalhoso, é constante, exige perseverança, dedicação, e os eventos são momentos que acontecem, mas normalmente eles são efêmeros, eles passam, são passageiros, né? Então, todas as vezes que a gente faz um acampamento, que a gente faz, a Amanda agora acabou de ter acampamentos, né, de adolescentes. A gente faz impactos que são momentos importantes para que sejam um marco na vida de fé de um cristão. A Carla costuma dirigir impactos. E em todos esses eventos a gente sempre dá essa mensagem, que esse evento não morra aqui. Que o que Deus começou a fazer aqui seja o início de um processo, um início de objetivo, e que Deus encontre em você a disposição de dar continuidade ao que Ele começou aqui. Então, a inconstância, né, essa instabilidade, essa ausência de segurança, né? Porque tudo que é inconstante traz insegurança, né? É algo que muitas vezes a gente enxerga dentro da igreja, mas não precisava ser dessa forma, né? A gente poderia viver de uma forma mais estável, mais segura, atravessar pelas lutas da vida, porque elas existem, né? O sol nasce sobre justos e injustos, então as coisas vão acontecer, mas o efeito que elas terão em nós vai aparecer dependendo da onde a gente edificar a nossa casa. Então eu quero... Vocês têm mais alguma coisa a acrescentar? Interessante a gente entender que a inconstância, ela tem um prejuízo, né? Sim, Para nós mesmos. sim. Porque quantas vezes, por a gente não conseguir concluir, né? Pra gente ser instável, uma hora tá fazendo uma coisa, outra hora tá fazendo uma coisa, a gente não consegue concluir nada. Exato. Né? Então a gente não avança, a gente não cresce, a gente não amadurece. É verdade. E aí a gente vive de frustrações, né? As pessoas acabam vivendo de frustração em cima de frustração. E aí a pessoa acha que não pode ou que não consegue, é simplesmente a falta de decidir, de ter uma constância, de fazer. É interessante que uma das... eu fui também na definição, que eu também gosto, né? E uma das coisas era infidelidade. Uma das definições de inconstância era infidelidade. Falei, quando a gente é infiel, né, as nossas decisões, né, as coisas que a gente acredita e que a gente decide um dia fazer, a gente está sendo infiel a isso, a gente está sendo inconstante e a gente não consegue. Eu achei muito interessante essa definição, né, que ela é um pouco mais diferente do que a gente está acostumada, né, Algo que dessa palavra. Eu aprendi, assim, a gente vive isso e a gente fala constantemente sobre isso. É da gente criar metas atingíveis, né? Você estava falando da gente se frustrar. E eu vejo muitas vezes as pessoas... Não, porque agora, a partir de amanhã, eu vou ler 10 capítulos da Bíblia todos os dias. Vou acordar 4 horas da manhã todo dia para orar. Isso. Vou acordar 6 horas, 5 horas para fazer meu exercício todos os dias, sendo que todos os dias ela acorda às 9. São coisas inatingíveis que também não são assim. Não vão se sustentar, né, com o tempo. E o que acontece? Por conta de colocarem metas inatingíveis, não conseguem concluir e acabam se frustrando. Exato. É Que verdade. foi o que aconteceu. Exatamente. E aí, às vezes, vão para um outro extremo. Porque não conseguiram, agora também Não vou não nem faz pensar mais de nada. novo, né? Então, coloquem metas atingíveis. Muito bom. É Nunca li a verdade. minha Bíblia. Então começa com um Agora, versículo agora que eu vou seja. ler, eu quero ler 10 Nunca li, capítulos quero ler 10 todo capítulos, dia, né? Começa, ninguém sobe uma escada, ninguém é que voa, ninguém primeiro é ao último transladado. degrau. É verdade. Tem que ir subindo um degrau de cada vez. É o processo verdade. que a senhora estava É falando. verdade. Então, se eu tenho um conselho para dar para as mulheres hoje, é coloque metas atingíveis para que você não se frustre e não pare. Você falou aqui, eu lembrei que eu, a vida inteira, assim, quando eu dava aquela engordada, eu fazia umas maluquices. Aí eu falava, não, tipo, tinha um remédio que a gente chamava veneninho de rato. Vou tomar o veneninho de rato que eu emagreço e pronto. Só que depois tem um rebote, né? Aí, ou então eu falava, vou cortar, na época que eu bebia refrigerante, né? Vou cortar a Coca-Cola. Em uma semana eu perdia, porque eu bebia muita Coca-Cola, então em uma semana eu perdia não sei quantos quilos. Mas não é nada que se sustenta, né? E na pandemia,
Um dia eu tava pensando com, cara, tô acima do meu peso e tal, preciso fazer alguma coisa. Aí eu parei para pensar, eu falei, eu não engordei quase, né, 18 quilos, eu não engordei 18 quilos do dia pra noite. Eu não dormi e acordei 18 quilos gorda. Eu engordei 100 gramas um dia, 150 gramas no outro dia. Falei, eu não vou fazer maluquice. Eu vou pensar vou consumir menos calorias por dia, para que, se eu demorei 5 anos para ganhar 18 quilos, que eu demore 5 anos para perder. Mas ao invés de eu continuar ganhando, eu vou começar a perder. E foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, porque eu perdi os 18 quilos, continuo mantendo-os, coisa que eu não conseguia fazer ao longo do tempo. Por quê? Porque foi uma coisa racional, uma coisa atingível, né? Eu controlar, se hoje eu comi um pouquinho mais, à noite eu vou comer mais leve, isso é super viável. Agora, do que eu me propor uma dieta que eu não tenho nem como produzir essa comida, né? O trabalho de ir comprar, o custo, muitas vezes, né? Então, isso na própria vida com Deus, né? Eu lembro quando eu me converti, eu falei para o Ricardo, crente tem que ler a Bíblia, eu não sei o que. E ele falou assim, olha, Aline, todo dia você lê um Provérbios, um capítulo de Provérbios tem 31 capítulos, um por dia, e começa lendo João, para você ver quem é o Senhor e tal. E todo dia eu vou vir, vou sentar com você, vou conversar e vou tirar as suas dúvidas. E foi tão interessante que é igual um exercício, né? Quanto o pouquinho que eu ia lendo, ia me dando uma estabilidade do tipo, isso aqui eu já consigo, eu vou um pouquinho mais. Isso aqui eu já consigo, eu vou um pouquinho mais. E foi crescendo naturalmente, né? Então essa questão da inconstância muitas vezes é fruto disso mesmo, né? A gente se propõe metas, né? A gente não assume metas também, que tem muita gente também que fica encostado esperando Deus fazer, né? Não, vou fazer alguma coisa, vou dar passos em direção ao alvo, mas a gente não perseverar. Eu acho que a palavra é essa, né? Posso ler esse texto? Acho que tem tudo a ver com isso. Salmo 119, 112 fala, inclinei o meu coração, quer dizer, ele teve uma ação, né? Uma decisão e uma atitude. Inclinei o meu coração a executar os teus estatutos, sempre até o fim. Olha. Perfeita. Perfeito, né? Acabar como? Acabamos, né, gente? Diante disso, então que você incline o seu coração a executar tudo aquilo que Deus tem falado com você, seja no nível que for, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito, né? Talvez você precise colocar metas para os seus sentimentos, né? Entregá-los a Deus, as suas intenções mentais que não são santas, não são puras como as de Deus, né? A sua maneira de pensar que não está alinhada com a palavra. Então, talvez você tenha que colocar metas de não dar tanto lugar para sua carne, de ter o seu tempo com a palavra para que seja silenciada a sua alma. Talvez você tenha que colocar metas atingíveis para os seus objetivos de saúde, do seu próprio corpo, e colocar objetivos acima de tudo para que você avance e prossiga no alvo da soberana vocação em Cristo, né? Então, ter o seu tempo com Deus, ter o seu momento de busca, ter o seu tempo de oração, para que você encontre esse lugar de estabilidade que Deus tem reservado para todo justo. Amém. Que Deus abençoe você e que esse culto seja o início de um novo tempo com o Senhor, que você persiga os seus inimigos até alcançá-los e destruí-los, assim como Davi fala, para que o Senhor receba a glória e a feitura de todas as coisas que Ele sonhou para a sua vida, né, que venham a existir através da sua obediência e da sua fé. Obrigada, menina. Obrigada. Obrigada. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau. Pode ir? Calma aí, que eu acabei de pensar num texto.